E hoje vamos, então, ouvir, né, a palestra, não uma palestra, a conversa, né, do João sobre transarquitetura. Né? O João é nosso vice-presidente, ele está nos acompanhando aqui desde a primeira live, ele está coordenando essas lives com a gente, né? Então, ele é muito amigo, irmão, né? Está presente em todas. E hoje nós queremos ouvir você falar do seu trabalho, né, de transarquitetura. Eu vou fazer uma breve apresentação, escrevi um textinho aqui para apresentá-lo, porque é muita coisa, né? Ele é um artista múltiplo, um artista polímata. João Diniz é arquiteto e atua em Belo Horizonte, no seu escritório de projetos. É professor na Universidade FUMEC e palestrante em instituições acadêmicas e profissionais do Brasil e exterior. É mestre em construção metálica pela UFOP e doutorando na UFMG, onde ele está analisando os seus processos de projetos. É interessante trabalhar, fazer uma reflexão sobre os seus próprios projetos. Né? Publicou os livros João Diniz Arquitetura, o depoimento do Circuito Atelier, Still Life, Arquiteturas em Aço, Ábaco, que é um livro de poesia, Aforismos Experimentais, e o livro das linhas, que foi lançado recentemente. É interessante que esse livro das linhas dialoga muito com a arquitetura, que é o eixo, né, do trabalho do João Diniz. Ao mesmo tempo, ele participa de edições gráficas, CDs e DVDs, exposições individuais e coletivas, e apresentações voltadas para arquitetura, fotografia, poesia, vídeo, artes visuais, design e música. É o criador do projeto Pterodata, que se dedica às ações interdisciplinares com outros autores. Né? Todo o trabalho do João é um trabalho interdisciplinar, né? Ou transdisciplinar, tendo a arquitetura como eixo. Né? Transarquitetura é uma indisciplina que ele criou para abordar com os estudantes interessados as possibilidades da prática de uma arquitetura expandida, que é super interessante, super criativo, vocês vão ver. Eu tive a oportunidade de acompanhar duas exposições que João Diniz realizou na Asa de Papel, Café e Arte. A primeira foi Trama, que mostra uma nova maneira de fazer esculturas em diálogo com a arquitetura. E a segunda foi Tipos Estranhos, que apresenta uma pintura expandida em diálogo com a poesia. A atuação diversificada e transversal de João Diniz em várias áreas do conhecimento, tendo como eixo a arquitetura, nos direciona para conhecer a obra de um artista polímata. Então, é isso que eu convido vocês para ouvirem, né, esse trabalho e verem, né, esse trabalho desse artista polímata, que é o João Diniz, um artista que transita, né, em várias áreas. Palavra, João. Boa noite, pessoal. É uma honra para mim estar aqui apresentando as ideias, né? Como a Marília falou, era um programa de live, de 5 lives, né? Da Lei Aldir Blanc, o Diálogos 21, do IMA, né? Instituto Maria Helena Andrés. E estava tão agradável o ambiente dessas lives que a gente acabou estendendo, né? Para os lançamentos dos livros. E aí a Marília me convidou para eu apresentar aqui o trabalho e para mim é uma honra, né, discutir com vocês e conversar com vocês. Né? Na verdade é um diálogo, vocês podem interromper aí no meio e tal. É sempre bom a gente ouvir também de vocês. Né? Então, o Maurício até fez a palestra Transpandemia, né? A gente falou do sentido do trans, o Maurício falou, através de esse foco, né? Com a arquitetura e através da arquitetura. Né?
Então, a gente procura buscar relações, né? Uma espécie de um diálogo assim, interdisciplinar, né? Transdisciplinar. E a primeira coisa que a gente depara é a questão das escalas, né? Você vê nessas figuras aqui, que temos aqui na figura da esquerda, embaixo, o cosmos, né? A Via Láctea, uma coisa solar, né? Celeste, né? E outras figuras são figuras microscópicas, né? Conchas, flores e tal. Mas você vê que existe uma semelhança entre isso, né? Então, esse eixo de semelhanças que é o que nos interessa, a gente poder buscar isso em diversas escalas e em diversas ações, né? Vou falar de alguns arquitetos aqui, conhecidos, né, que atuavam em diferentes escalas, né? O Le Corbusier, talvez o arquiteto mais conhecido e importante do século XX, né? Trabalhava com arte, com pintura, desenhava móveis, fazia projetos, aí uma residência, mas tinha projetos maiores, ideias urbanísticas, né? O Burle Marx, né? Você vê que o desenho de uma joia que ele faz, isso aqui é uma espécie de um colar, né? Se relaciona com o desenho que ele faz na pintura dele, desenhos que ele faz aí no calçadão do Rio de Janeiro, né? Então é interessante destacar essa semelhança em diferentes escalas. Lina Bobardi, né? Arquiteta italiana que veio para o Brasil e ensinou muita coisa para o brasileiro, né? Mostrou a cultura brasileira para os brasileiros em alguns aspectos. Você vê que ela está ali com um colar e uma piteira que ela desenhou, ela era designer, né? E desenhava móveis, e o projeto do MASP é dela, né? Criando esse vazio incrível, né? Que é um vazio talvez o mais cívico aí da cidade de São Paulo, né? Mas de todos os arquitetos, a gente pode falar de vários, né? Talvez o patrono da transarquitetura seja o Leonardo, né? Leonardo da Vinci, que nem era arquiteto, né? Mas que ele circulou em áreas aí diversas, né? Pintura, arquitetura, anatomia, né? O design de máquinas, né? No caso aí são máquinas militares, e anteviu o helicóptero, e várias coisas ele inventou, e a maioria das coisas que ele inventou se perdeu. Então, ele já não fez pouco e, na verdade, foi muito mais, né? Então, o Leonardo seria o nosso patrono, assim, nosso ponto de partida, de referência, né? E nesse livro aqui, a biografia dele, do Walter Isaacson, que foi lançado tem uns 3 anos, é relativamente novo esse livro. O Walter coloca bem no começo do livro esses 3 aspectos aí, que seria o mote principal das realizações do Leonardo, que é a analogia, a curiosidade e a experimentação. E essa indisciplina, né, transarquitetura, quando começou o curso de arquitetura da Universidade FUMEC, eu propus essa disciplina, eu participei da montagem do curso, propus a disciplina, ela aconteceu por alguns anos, e depois, por uma série de circunstâncias, a disciplina foi parada, e o semestre passado, com a questão da pandemia aí, a disciplina, fui convidado a montar de novo a disciplina, e de repente ela funcionou muito bem aí no sistema remoto, porque como as aulas funcionam sempre, eu convidando uma pessoa, né, da área de arquitetura ou alguma área afim, né, criando um diálogo junto com os estudantes, funcionou muito bem. A Marília e o Maurício tiveram lá no semestre passado, e foi ótimo, e os estudantes ficam surpresos, porque são diálogos assim muito amplos, né, e muito sinceros. As pessoas que participam são amigas e são entusiasmadas com o que pensam, né? Aí aí a gente, baseado naquela tríade do Leonardo, eu pensei esse diagrama, né, onde a interseção dessas 3 vetores, né, experimentação, analogia e curiosidade, seria a criação, né? Isso a gente fala para os estudantes. A curiosidade é o problema que você detecta. A analogia onde você vai estudar para resolver aquele problema. E a experimentação é a sua resposta
preferencialmente autoral, que é um exercício de autoria e de realização, né, em diversas áreas, né, em resposta às aulas que são dadas. A 1547, uma revista de Brasília, o pessoal está aí, a Angelina estava aí, está aí, e o André. A revista foi lançada, o terceiro número, semana passada, pouco tempo atrás, e tem um texto lá, um artigo sobre a transarquitetura, que está muito bacana. Eu agradeço a revista, eu sou colaborador dessa revista, e é um texto que explica, assim, quase teoricamente, vamos dizer, academicamente, essa proposta, né? E nesse texto está aí, uma vez teve a Conarte promover um seminário interdisciplinar também, e eu fui convidado a apresentar essa ideia da transarquitetura, e eu escrevi um texto que é como se fosse um manifesto, o manifesto da transarquitetura, um possível manifesto. É tipo um poema longo, assim, que fala de todos os aspectos, né, que eu imaginei, e esse artigo da 1547 publicou esse manifesto lá, e está publicado dentro do texto, né? Então, essa ideia está expandindo de novo aí, né? Com essa questão da comunicação remota, acabou que foi um campo para ela acontecer e expandir. Né? Colocando assim rapidamente alguns preceitos teóricos, porque a arquitetura é o ponto de partida de tudo isso, né? Tudo parte de uma ideia da arquitetura que é a minha formação principal, vamos dizer, né? Então, rapidamente, né, esses aspectos aí, né, a visão prospectiva que lida com o passado, o presente e o futuro, a teoria somada à prática, o pensamento e o desenho, né, o espírito local e global também funcionando conjuntamente, né, essa integração de escalas, né, o objeto, a cidade, o edifício, a paisagem, a interatividade social, né, a gente entender quem está demandando as nossas propostas, quem está nos pedindo, né, nos fazendo perguntas. No caso da arquitetura e de diversas obras aí, a questão da geometria, da matemática, da modulação, né, que é a base do operador, talvez mais científico assim, dessa questão, né? A questão da ecologia, né, da durabilidade, da sustentabilidade, que está sempre presente. A interdisciplinaridade, porque é um pensamento que une diversas áreas, né, do conhecimento, e a expressão autoral, porque colocando que é a hora das pessoas, a partir dos estudos feitos, darem o seu depoimento, né, sobre determinada questão, e a negação dos estilos também, porque cada caso é um, né? Então, assim, a resposta ela pode ser estudada sem preconceitos, né? Sem você estar preso em soluções anteriores. Então, seria um pequeno arcabouço teórico, assim, propositivo, né? E aí eu vou enumerar aqui, porque lá para os estudantes e para os interessados, né, a gente apresenta essa produção assim, mais como uma provocação, assim, né? E no caso, eu foco nas coisas que eu fiz, porque existe tanta gente boa por aí fazendo e tal, mas, para mim, também, em termos de reflexão, é interessante traçar essa linha e tentar juntar isso tudo dentro de uma possível linha, né, coerente ou incoerente, e colocar isso em debate, em discussão, né? Então, a primeira questão seria a questão da fotografia. Esse aqui foi um livro que eu fiz quando eu estava na escola, com o Cacá Brandão, era um texto do Cacá Brandão em fotografias minhas, foi o nosso primeiro assim, manifestação autoral. Eu estava lá no terceiro ano da escola, e eu como fotógrafo, né, na época aí do regime militar, a gente estava muito assim, atento, né, e momento difícil. Então, essas fotografias procuram revelar um pouco essa tensão, né, do momento, que, de certa forma, hoje em dia também existe algo semelhante, né? E também a questão dos lugares, das paisagens, né, da poesia
humana, né, da questão social, né, tanto do ser quanto dos lugares. Né? Então, logicamente, Ouro Preto é um lugar que logo mergulhei nele, né? E a fotografia é uma maneira de você entender, né? Olhar é escolher, né? E você pode estudar as coisas fotografando as coisas, né? As composições, as geometrias e tal. Então, eu digo que a fotografia me levou à arquitetura até. Assim, comecei fotografando antes de entrar para a escola. E aí, como não existia escola de fotografia na época, eu acabei entrando pela arquitetura e me encantei por arquitetura e aí comecei a levar essas coisas juntas, né? Essa questão dos lugares, né, é uma coisa muito importante para o arquiteto e para todos, né, pensadores, assim, a questão da viagem, né? Então, esse foi um livro que eu fiz mais recentemente, uns 8 anos atrás, que é um livro que lida com a questão das cidades. Né? O Ítalo Calvino tem um livro dele, Cidades Invisíveis, onde ele narra cidades imaginárias, cidades utópicas. Né? E esse livro é um livro que eu procuro narrar cidades existentes, cidades que eu fui e que fiquei lá, não importa o tempo. Pode ser 2 dias, pode ser 10 dias, pode ser... Né? Eu procurava, dentro das possibilidades, fazer um relato. Né? E aí vinha a questão do texto também. Não vou entrar muito assim em detalhes, mas cada cidade tinha mais ou menos assim, né, umas 25 fotos, uma espécie de um ensaio fotográfico e um texto poético que calça essa sequência. Né? Então, um exemplo aqui de Nova York, aqui em cima é São Paulo, embaixo é o Rio, em cima aqui é Roma, né, coisa lá dos edifícios, né, os palácios romanos, ali entra a luz, e sempre assim as duas páginas tentando uma dialogar com a outra. Aqui embaixo, Lisboa. Né? E outro aspecto do trabalho fotográfico também, eu achei esse termo aí, geometria informal, onde cabe muita experimentação, porque é uma espécie de geometria que ela não precisa ser rígida, né? Uma geometria assim, solta, né? Sensual, que lida com a composição, com as cores, e com o sentido também, né, no caso da arquitetura, é o sentido do abrigo, porque, na verdade, isso aí são tendas e tal. Então, assim, ensaios, né, isso teve exposto já. Aí é uma outra questão que lida com o abrigo também, mas aí é já na questão da sombra, né. Então, explorações fotográficas dessas possibilidades de construção e de composição, e tentando criar mesmo o quadro, o objeto artístico, para as pessoas poderem levarem, né, se for o caso. E esse trabalho foi exposto, essas se chama cores elétricas, são fachadas, assim, lá na Galeria Carminha Macedo, as tendas, as sombras. Então, a fotografia, de certa forma, ela me levou à arquitetura, mas ela continua, assim, me provocando, né? E aí tem esse livro sobre Budapeste, que foi um trabalho que foi feito depois, e aí eu comecei também a trabalhar com o pessoal do cinema, o Fábio Carvalho e a Isabel Lacerda, colaborando com eles em filmes. Tempo do Corte, é um filme que eu fiz a fotografia, Paris, que é um curta que eu fiz sobre Paris, e esse Cameração foi lançado em 2017, é um DVD que tem 20 e tantos filmes, de 1 minuto até 20 minutos, filmes de durações diversas, né? Outra questão, outro aspecto é a questão da linha, né? A linha que está muito ligada ao desenho, né? Ao desenho e à escrita, né? Então, através do desenho, você pode experimentar as situações, né? E pode também tentar um outro tipo de registro, né? Que é um registro talvez até mais orgânico assim do que a fotografia, porque a fotografia ela pode até repetir coisas que já foram feitas, que já foram fotografadas, dependendo do lugar, né? Agora, o desenho não. O desenho que você faz, ele é único e a questão não é desenhar o que você vê, eu acho, é desenhar o que você sente, né? Então, assim, não tem nada de obrigatoriedade de ser um desenho perfeito, um desenho realista, né? É mais uma experiência de você entender o espaço e através da linha, conseguir criar relações, né?
chega um ponto que esse desenho ele se desliga da realidade, né, do projeto, da arquitetura, da cidade, e ele começa a falar por si, né? E aí a linha solta, essa questão do gestual, né? Maria Helena falou a questão do guinhar, né, que fazia uma linha contínua, e essa linha, uma linha só, era responsável pela composição. E aí eu entendo também que a caligrafia é uma espécie de desenho, né? Então, esses desenhos são desenhos assim, muito rápidos, que tanto as linhas como o texto é escrito na hora, assim, tipo um fluxo de pensamento, né? E aí pode entrar algumas cores. Esse aí eu chamo do Mondrian bêbado falando português. Que aí tem um texto ali, o texto sempre fala um pouco dessa questão que está representada, né? E aí começa a aparecer a questão da linha no espaço, né? Eu tive a ideia de fazer essas telas largas, assim, onde a linha ela vira para o lado, assim, né? E já propondo uma espacialidade, né? Ela não está restrita ao plano bidimensional, né? Ela está grudada na tela, mas ela entra num outro eixo, né? Na hora que ela passa para o lado. E aí, esse trabalho aí foi também, isso é mais ou menos recente, né? Que eu nunca tinha pintado. Eu tinha vontade de fazer pintura, eu admiro muito os pintores, e a questão do desenho sempre teve comigo e tal. Então eu comecei a arriscar essas formas, e sempre assim, trazendo junto o texto, né? Entendendo a coisa também como uma poesia visual, né? Tem gente que fala, obra não pode ter texto, já ouvi falar muito isso, mas eu acho interessante porque a imagem propõe uma leitura e o texto completa ou contradiz, ou né, soma ou contradiz, não importa, mas ele soma, ele acrescenta a mensagem, né? E aí isso parte um pouco para seria um outro aspecto, que é a construção gráfica, seria o design gráfico. Esse trabalho da linha solta, essa linha orgânica, né, o Lô Borges me pediu para fazer a capa do disco, chamava Rio da Lua. Eu falei, pô, esses desenhos que eu estou fazendo são tipo rios, né, assim, linhas contínuas que vão embora. E aí aquilo ali casou bem, ele curtiu. O Lô fez 3 discos em 3 anos. Nos 3 últimos anos ele fez 3 discos. Ele está numa fase produtiva assim, incrível, né? Então, esse aí foi o livro, essa linha aqui já é desenhada pelo computador, uma coisa mais digital, mas é a mesma ideia, né? O segundo disco que eu fiz para ele foi o Dínamo. Dínamo é um tema difícil, né? Porque o dínamo é uma máquina que gera energia. Mas é uma máquina estranha, uma máquina feia, né? Aí eu imaginei que a folha é uma máquina que gera energia, né? A folha. E essas roldanas, assim, né? Que como se fosse um corrente que vai girando, né? Assim, então o dínamo, essa ideia gráfica do dínamo conversa com essa composição aí. E aí essa questão, é muito bom interagir com os músicos, né? Eu sempre estive por perto dos músicos, eu acho que os músicos são, assim, lições, né? A coisa da abstração da música. E nosso querido Paulo Mendes aí, meu parceiro de várias aventuras, engenharias, arquiteturas e tal, quando eu fiz o livro Ábaco, ele compôs, não sei se 5 ou 6 músicas com os poemas do livro, e eu acabei fazendo a capa para ele desse disco, que é uma foto que vocês já viram antes ali, né? No caso, ela se tornou aí funcional aí para resolver a capa, né? E aí essa questão do texto ilustrado também vai evoluindo, né? Vira talvez uma obra em si, né? Aí é uma espécie de palavra cruzada, assim, assim, conversando com essa questão da cor, né? E cada um aí tem um tema, né? Um aqui seria uma ação política, o outro seria uma coisa mais sensual, o outro seria a coisa da infância, o outro seria uma coisa da tolerância. Uma maneira também de você refletir sobre situações, né? Isso aí é muito... as polarizações, né? É muito difícil a gente interagir com a polarização, né? Porque você pode entrar num discurso assim, de desgosto, né? Que pode te contaminar, né? Então, falando que direções são várias, né? Então, essa figura principal é um mote, né?
Então, diversões são várias, né? Ativista ou mercenária, unida ou refratária, última ou primária, radical ou sectária, carente ou milionária, qualquer ou prioritária. Um poema visual, né? E aí interessa, né? Assim, o movimento, né? O já, não já, quer dizer, o circular, aí no caso, propõe esse movimento que diz que o momento não para. Esse aí também pode lidar um pouco aí com a questão da ira, né? Da ira, que a gente vê muito hoje aí, né? Uma provocação a deixar essa ira, né? Se vira, sai fora dessa ira, né? Sem perder a visão crítica, né? Se é só a ti, seja o ex de si, né? Convida a pessoa a não ficar pensando só em si mesmo, né? Aí, isso aí, essa exposição que a Marília falou, o Tipos Estranhos, né, onde essa questão da palavra acontece, né, aí essas ícones, né, como é que chama, esses letterings, né, já são aplicados em objetos pintados, né, e aí evoluindo também, né, criando tipo assim um alfabeto, né, que pode, aí eu ame, né, um toque assim, que quem conseguir ler, né. E aí eu pensei em criar um alfabeto e fazer composições com as letras assim, né? Onde as letras têm que ser decifradas, né? Quer dizer, eu imaginei assim que podia ser considerado um hieróglifo contemporâneo, né? Então aí está escrito justamente decifrar, né? A vermelho D-E-C-I-F-R-A-R. Quer dizer, não pretendo que as pessoas leiam isso de cara, entendeu? Mas eu acho interessante uma imagem, assim, né, viva tudo. Uma imagem gráfica que pode ter um segundo sentido, que seria a leitura do poema, né? Vem ser nós, diz que sim. Né? Se você tiver paciência, você acaba conseguindo. Né? Escrever suas palavras, provocar nova história. Essas duas aqui tiveram num catálogo agora em homenagem ao Augusto de Campos. Fiquei super honrado, porque Augusto de Campos é o nosso guru também, né, da arquitetura, da poesia concreta, né, e fizeram um catálogo com vários autores aí, e eu entrei nele com uma turma barra pesada ali, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Adriana Calcanhoto. Eu fiquei assim honradíssimo de estar com essa galera aí. Ficou muito bonito esse catálogo, coordenado pelo Bené Fonteles, que é um artista genial de Brasília. Né? Esse aqui é bem recente. É um aí que tenta conversar com essa situação do Brasil aí, né? Tentando a possibilidade de alguma união, de alguma soma, né, que pode levar a gente a um caminho melhor. Né? Esse aqui também dialogando com o momento atual, né, eu imaginei a questão da saúde, né, da pandemia, eu imaginei assim, os médicos estão precisando de muita força, né, os médicos e os pacientes, né, então o corpo busca saúde, vital união, tempo entoa idade, suavemente. E essa aí é a minha filha, que é médica, eu pensei assim, uma pintura para consultórios, né, para médicos e pacientes, né. Sem falar que nossos filhos são as nossas melhores obras, né? Essa aí é clara, né? A Maria Helena sabe muito bem disso, né? Aí a questão da linha, também uma experiência interessante, é quando a linha ela pode ter funções, né? Aqui foi uma coleção de moda, né, feminina, onde eu colaborei com alguns desenhos assim. Aí é muito interessante você ver uma pessoa vestida com a sua ideia, né? E depois essa ideia expandiu aí para a questão do texto sobre suportes improváveis, né? E o poema objeto, né? E aí o texto não pode ser qualquer texto. Então, por exemplo, o texto que vai num sapato é o texto que fala sobre o caminho, sobre os passos, sobre a estrada, sobre a direção, né? Assim, para não ficar uma coisa assim gratuita, né? Isso aqui foi um carnaval lá da Asa de Papel, uma época lá que a gente fez uma coleção de lenços para ser usado no carnaval, lidando com essa coisa dessa sensualidade do carnaval, né? Ouse e goze,
Como gosta é a proposta, né? Coisas assim. Né, aqui uma camisa também, que aí são aforismos sobre a moda e tal. E o ano passado eu fui convidado para essa exposição de máscaras. Esse aí foi sério, porque foi em agosto do ano passado, e eu pensei de uma marca, a máscara em si já é um símbolo principal desse momento nosso agora, né? O objeto que evita esse contágio, né? Aí eu pensei assim, que em cinza estariam as datas e o número de pessoas que faleceram até aquela data. E em vermelho estariam as palavras-chave, né, que estavam sendo negadas no momento, e ainda estão, né? Ciência, compaixão, imunização, afeto, né, cultura, cuidado, etc. E aí vai as datas. E eu parei no 1200, em agosto do ano passado. Imagina onde é que nós chegamos, né? Quem diria, né? Isso foi uma exposição muito bacana lá, vários autores fizeram as máscaras, aí botaram uns bailarinos dançando com as máscaras para serem fotografados, foi muito interessante. Aí a questão do texto, né, propriamente dito, esses aí são os livros que a Marília falou, esses livros são livros de poesia, né? O aforismo é um negócio também que foi um pouco culpa do Twitter, né? Porque o Twitter é um negócio que você tem que escrever uma ideia com 140 toques, né? E aí eu comecei a praticar isso, porque o telefone celular é uma boa maneira de você anotar uma ideia, não gasta lápis, papel, não gasta nada. Você está com o telefone celular na mão mesmo, né? Então são vários temas dos aforismos, né? Esse aqui seria o tema da poesia, por exemplo, a poesia pode te escrever. Frases muito curtas, instantâneas, né? Tem um pouco a ver com instantâneo fotográfico, né? Se você não capta na hora, ele some, você não lembra mais, né? Então, o conformismo é negar a intuição, né? Conquiste suas ideias. Haverá sempre a quem culpar por um erro não assumido. Frase aí que geralmente as situações absurdas é que nos trazem essas frases, né? Aí são reflexões sobre a arquitetura e sobre a fotografia, né? A arquitetura é um dos muitos direitos humanos, né? A arquitetura é um silêncio eloquente, a arquitetura é o que interessa a todos, né? Aí também dentro da linha do poema objeto, né? O lixo digital, né? Esses teclados que a gente acha jogado aí nas latas de lixo e tal. Imaginei isso também, que você pode recolocar aquelas letras ali e fazer texto que tem a ver com isso, né? Seja a conexão, faz sua voz, digita a pele, né? Quer dizer, tem a ver com a digitação, que é a coisa do texto mesmo. Isso aí foi uma exposição de cubas, que chamaram alguns artistas para intervir sobre cubas, e aí aconteceu um poema sobre a água, né? E aí são os poemas objetos mesmo, que são objetos manipuláveis, né? Que eu estava aí performando esse objeto, né? Então tem o fita, tem o circular, você fala, vai abrindo assim. Então, tanto para eu manipular isso numa performance, quanto as outras pessoas também manipularem, né? Aí falando do infinito, né? Então é essa banda de Möbius que é uma figura do infinito. Aqui é medida, né? Escrito sobre uma trena. Então fala qual é a medida da pessoa, né? Eu estou discorrendo sobre isso, né? Qual a medida da pessoa? Né? Sua estatura, seu passo, seu alcance, sua cara boa, seu caráter, sua dúvida, sua ação que destoa, sua gana, seu passar, sua canção que entoa. Qual a medida da pessoa? Quer dizer, o texto tem a ver com o objeto. E esse aqui é um bem recente também, que é o lama, né? Porque a garrafa de água mineral ela estava com uma água pura ali, né? Mas aí fazendo uma reflexão também com esses tragédias aí ambientais, né? Essa água pura virou lama, né? Então esse texto aí é um texto de quase 2 metros de comprimento assim. Ele fala sobre cada verso, cada estrofe ali, fala sobre uma situação dessa aí do absurdo atual, né? E o refrão é justamente isso, né? Que essa lama seja a gota d'água, né? Que a partir desse momento ninguém mais tolere, né? E aí isso aí, né? Performático e tal. A gente faz algumas apresentações
Aqui foi uma com a Maria Bragança, o querido Leri Faria, a Renata e tal. Então tem essa coisa também do momento da performance, né? Que daí une música, fala, imagem, né? E aí os discos, porque a gente registrou essas questões sonoras, né? O trabalho de música, arquitetura dos sons, né? E em vários deles aí músicos colaboram, né? Músicos instrumentistas, né? E também locutores, atores né? Pessoal do teatro e tal. Então esses discos aí podem ser ouvidos aí na plataforma. E toda essa ideia aí está nesse Poema Matéria, que é um livro que eu estou preparando, que junta tudo isso. Eu falo assim, o texto além da página, né? O Poema Matéria é isso, né? Aí, essa coisa do texto que vira um objeto, né? Você pode fazer um objeto táctil, né? Que suporta o texto, e que ele é, ao mesmo tempo, uma escultura, um móvel, um poema, né? A gente começou a fazer esses objetos, são objetos domésticos, assim, e também jogando com a questão dos aforismos, do volume, né, do metal, né, das chapas. E esse cubo foi um dos primeiros desses objetos, que aí tem o cubo da versão menor, onde você pode combinar esses textos e fazer poemas assim diversificados, né, girando os cubos, e imaginando que o cubo é uma estrofe, é um poema, né, um poema de 6 estrofes, cada estrofe está num lado. E aí a gente foi convidado para fazer esse cubo penetrável de 4x4, foi uma evolução dessa ideia, e aí virou uma instalação multissensorial, onde o poema está em cada face aí, e ele foi construído lá, foi um convite lá da Casa Cor para fazer essa coisa, e a gente pensou essa coisa na multissensorialidade, né? A questão do som, porque aí dentro tocava a trilha que fala esses textos, né? Você tem a questão tátil do metal, você tem o odor ali da vegetação em volta, você tem a luz que entra, né? A luz que muda durante o dia e tal. Então, essa montagem foi muito interessante, né? De fazer, e entrou aí dentro 60 mil pessoas, né? Porque foram os visitantes lá da feira durante o período, e ficou lá. Ainda está por lá, então a próxima feira também ele vai ser visitado, né? E era para ser no ano passado, talvez seja esse ano, e aí na hora que você está do lado de dentro, você tem esse brilho assim, de estar vendo as letras ao contrário, né? E funcionando meio como uma pérgola mesmo, com as sombras, né? E aí a gente também não queria perder as letras que saíram das chapas, né? Que a chapa é 1x1, é o tamanho modulado para não ter perdas, né? E aí as letras que saíram, a gente colocou no chão, a gente chamou isso de jardim de aço, que seriam letras no chão que as pessoas poderiam chegar ali e montar palavras, né? Aí colocamos um banco aqui para o pessoal ficar olhando, e aqui são os cubos menores que já existiam. Os cubos menores são os pais do maior. E essas letras no chão, aí, depois que eu recolhi essas letras podem ser também uma base para um tipo de pintura. Aí nasceu essa ideia do tipos estranhos, de fazer um alfabeto de letras inexistentes, né? Então, aí é um díptico de 2,40 por 1, ou outro díptico, né, de 2 por 1 e tal. Então, é interessante perceber assim, uma ideia leva a outra, né? Assim, a coisa vai sempre andando, né? Aí é o jardim de aço, porque aí pediram também que a gente usasse esses vergalhões aí, porque esse espaço teve um patrocinador, a pessoa que, né, a empresa, a Celorme e tal, que doou todas as chapas e a mão de obra, né? E pediram que a gente fizesse um objeto, né, uma instalação, obra, né, com esses vergalhões. Aí a gente reforçou a ideia das letras no chão, do jardim de aço, né? É uma espécie de uma provocação, né? Foi a época das queimadas, né, horrorosas, que foi, isso aí foi 2019, né, na Amazônia, naquela época. Falei, bom, se as árvores fossem de metal, elas não queimariam, né? Mas não são, né? Então, ficou um jardim assim, um jardim meio tenso, assim, né? Essas peças
estão em busca aí de um jardim de esculturas, né, assim, porque, na verdade, são muitas, né? Assim, olha ali embaixo, ali tem uma série, tá vendo? Então, elas podem ser colocadas em vários lugares, pode pôr 3, 6, né, 9. E aí também foi interessante isso que a gente descobriu na hora de fazer a iluminação, que essas palavras também poderiam ir para o chão, né, e ampliar o volume da peça, né. E uma coisa incrível que aconteceu, que não estava esperado, os meninos, em época de alfabetização, começaram a se interessar muito pelo cuboisia por causa das palavras simples, né, que eles conseguiam ler e conseguiam entender. Então, houve visita de várias escolas lá, e uma delas eu fui lá, umas duas eu fui, assim, conversava com os meninos incríveis, né? Aí eu criei essa página, que é uma espécie de um cubo de papel, para eles escreverem o poema deles e fazerem um cubinho também, né? Eles terem a mesma experiência, né? E aí essa parede aqui é uma exposição que teve lá na escola dos meninos, uma escola que tem perto lá do local, e que eu achei muito legal, que o que seria uma obra assim, né, autônoma, assim, é uma provocação para uma atividade lúdica e né, uma experiência coletiva, e quando tem criança também fica ainda mais instigante, né? E essa aí é uma imagem também, a gente colocou essa frase aí virada para o céu, né, porque a pessoa só poderia ler se ela estivesse voando, né? Ou então, ao contrário, lá dentro, né? Então, é uma espécie de uma provocação também, né, falando que o povo quer se libertar, né, quer leveza, quer ir adiante e tal. Então, essa imagem talvez seja a imagem síntese do trabalho, né? Algumas, caí, né, a questão do design e do objeto também. Isso é um projeto que a gente fez, um projeto fadado ao fracasso, né, que é a cama do morador de rua. Uma espécie de uma mala de metal, assim, que você pode transportar tipo uma rodinha assim. Aí você abre, ele vira uma espécie de uma tenda, né, assim, que você pode fechar ali. Então, um design de provocação, né? Imaginei que podia ter uma longarina, tipo aquelas de bicicleta, né? Que o cara chega lá, tira a cama dele, dorme na rua, bota lá de novo e tal. Assim, enquanto houverem moradores de rua, nós não estaremos em paz, né? Em conforto, em justiça e tal. E assim eu achei que algum prefeito ia se interessar por isso e tal. Nada. Isso aí foi uma exposição de design assim, autoral, né? Eu entrei com essa peça aí, foi um pouco estranho, porque lá eram peças assim mais de mobiliário doméstico mesmo, né? Aí algum mobiliário, a cadeira que é uma biblioteca, né? Livros são uma coisa que na nossa vida aí, eu acredito que na vida de vocês aí você consegue parar a chegada dos livros, né? E imóveis também que investigam essa questão da estrutura, né, da linha mais fina, tentando criar uma estrutura estável, né, através da geometria, e que são um sistema de imóveis assim, econômico, simples, que no caso aqui foi uma galeria de arte, onde a gente foi convidado a fazer esse mobiliário, para que o mobiliário também fosse uma parte da coleção, né. E aí, dialogando com a questão dos cubos também, fizemos esse aí das letras, e aí essa investigação estrutural, né, do que o que é um suporte de vaso, de repente pode ser a estrutura de um edifício, né? Aí entra nessa questão da estrutura com a escultura, né? A gente está andando um pouco aí para a engenharia, para a arquitetura, né? Essa exposição Teia, que é uma exposição que sucedeu a trama que a Marília falou, a Marília colaborou muito nessas duas exposições, através do texto crítico, reflexivo, a exposição lá na Galeria Corda, onde estão essas peças aí, que são peças que dialogam com isso, com a estabilidade, com a composição, com a leveza, né, com a geometria. Então, isso teve lá. E uma coisa também que é um pouco nova para mim, é isso, que as pessoas pegam aquelas peças e levam para suas casas, né? Isso é muito interessante, porque você nem sabe onde né? O pessoal me manda as fotos, então é muito interessante você entrar no projeto de um outro, né, com a sua ideia.
E agora nós estamos evoluindo essa ideia para ela virar tipo um mobiliário urbano mesmo, uma grande escultura, que é um sombreador urbano, e que pode ser uma árvore vegetável, né? Uma escultura vegetável. E aí uma aplicação numa praça lá da Lagoinha, que isso está em estudos, né? E a exposição também que vem dessa ideia aí, que era para acontecer o ano passado, e não ficou para esse ano, deve acontecer agora, híbrido e tal, remoto, presencial, que é o Vetor Vivo, onde a gente fez grandes peças com essa ideia, o patrocínio da Gerdau. Então tem peças aí de 6 metros, são 10 peças, então isso aí vai ser muito bacana, pode ser que seja em breve, aí, se o vírus deixar. Né? Isso tudo, essa ideia vem dessa sala da Bienal de São Paulo, da Bienal de Arquitetura, que depois foi para Ouro Preto, né? Onde começaram a surgir essas peças que eu chamava de semi-edifícios, né? Que são peças que dialogam com a arquitetura, mas que não são arquitetura. Né? Então, esteve lá no campo da UFOP um tempo. E aí também uma coisa importantíssima, a colaboração com os artistas. Né? O Jorge dos Anjos é um irmão aí, que a gente fez muita coisa junto. Então, essa peça aí, o Portal do Fã, é uma peça que tem a questão da estrutura, né, que eu faço, e essa questão da figuração, assim, que é o trabalho dele. Né? Então, essa peça estava lá na Avenida Amazonas, porque era a entrada da Praça da Estação, onde aconteceu o Fã, né? E depois foi levada para Rio Acima. Isso é uma obra do Paulinho também, da Pórtico, né? E ele ficou sendo o portal de Rio Acima. E isso é uma ideia interessante da obra poder mudar de lugar, né? Ela não tem aquela coisa... É uma obra efêmera, né? Então é isso aí. Colaboração com a Amílcar de Castro, um projeto para durar 15 minutos. Uma passarela de um desfile de moda. Né? Que essa coleção era feita em cima do trabalho do Amílcar. Né? E foi o trabalho que eu fiz com ele, que eu tenho grande honra de ter feito, né? Onde a gente discutiu aí essa rampa, né? Essa coisa, esse retorno, essa entrada, e ele desenhou esse piso. Ele desenhou pequeno, a gente ampliou. Né? Então, a colaboração com os artistas. Né? Essa questão efêmera, isso aí também, isso aí durou 40 dias, que é uma entrada, né, numa exposição, onde eu deveria usar um material só, que é a chapa de 2 milímetros. Então, a chapa é uma espécie de uma bobina, como se fosse uma folha, né? Então, a própria forma do objeto é como se fosse uma coisa de folha, né? E essas barras em cima, assim, uma coisa para sombrear, porque também isso esquentaria, né? Se a chapa ficasse direto para o sol. E aí ele teve uma segunda vida, o que é muito interessante, que afirma, no caso aí foi a Gerdau, que pediu que essa peça passasse a ser a entrada do escritório deles, né? E então, naquela primeira vez, ela demorou 2 dias para ser montado, e aqui foi montado em 2 horas, ela foi inteira para lá. Né? E, então, essa coisa das obras que não pretendem ser eternas e estar num lugar só. Né? Isso aí também foi um pavilhão que era para ser efêmero e continua montado, né? Era para durar 40 dias. Também foi um espaço da Casa Cor, que está lá até hoje. E aqui foi uma parceria inesperada com o Jorge dos Anjos, porque um ambiente de um jardim que estava ao lado dele, o paisagista lá, pediu essas esculturas dele, quer dizer, a gente faz parceria até assim, acidental, né? Foi incrível essa descoberta aí. Esses trabalhos de arquitetura, estrutura metálica, estão nos livros de arquitetura, né? O livro branco é o livro da Conarte, o azul também foi uma edição da Conarte, e esse amarelo é um livro que fala das construções metálicas, né? Desse uso da estrutura metálica, que é um material que a gente acabou usando bastante aí. Né? Aqui alguns trabalhos, vou dar uma geral assim, né, no trabalho de arquitetura, né, trabalhos assim de interiores, né, procurando criar sistemas econômicos, lojas, espaços que duram pouco tempo, né, que moda é uma coisa que muda muito. E aqui um design que a gente fez por uma exposição de cordel na Academia Mineira de Letras, onde tinha uma mesa iluminada, assim, onde os cordéis ficavam
expostos, né? E aí a questão das habitações, né? Que a gente faz muito projeto de casas, né? Assim, amigos, clientes incríveis que aparecem e tal. Essa primeira casa, na verdade, é um projeto experimental, assim, que é o projeto Sensações, onde o Jorge Ardi convidou vários arquitetos para trabalhar junto com artistas e cada um fazer uma casinha que fosse, ao mesmo tempo, uma obra de arquitetura e uma obra de arte onde todos os objetos da casa, né, pudessem ser levados, o mobiliário, os quadros, os talheres, né, os tecidos, etc. Então, essas dobradinhas incríveis aí, né, o Amilcar participou, o Krenak, o Elo Maia, o Veveco, a Graça Yaretuza Moura, o Jô Vasconcelos, Gustavo Pena, o Silvio Podestá e tal. E foi quando eu fiz o primeiro trabalho que eu fiz com o Jorge dos Anjos, que a gente bolou essa cabana primitiva, né? Esse foi o desenho que a gente fez, que é um negócio que ia ser de madeira e palha. E acabou que esse projeto não deu certo para ser construído efetivamente assim, e a gente acabou fazendo algumas adaptações e construindo essa casa num outro local, né, com várias intervenções do Jorge ali, ó. Então é uma parceria assim, muito fértil, porque ele coloca luminárias, quadros, né, essas paredes pintadas, né, dentro lá da arte dele. Então é uma colaboração assim, muito prazerosa, né? A arte influencia a arquitetura e vice-versa. Né? Aí tem umas questões climáticas também, esse ar quente que sai por cima ali naquela janela alta, tendo um clima agradável, né? Isso aí é uma casa também, uma casa muito simples, né? A casa construída pelo dono, que não é um construtor assim, mas que é um engenheiro que conhece de produção então uma casa, tipo uma releitura do que seria uma casa rural assim, mas uma casa rural estranha, porque tem um telhado industrial e leve, né? E que as partes internas também são tudo móveis que o cara tem lá da família, as famílias têm muitos móveis assim, que não são usados, então é um design de interiores assim, feito com os restos, né? Tentando colocar de uma maneira bem inteligente, né, e com bom gosto. Aí a laje de concreto que apoia sobre o eucalipto, que tem uma combinação de materiais que a gente nunca tinha usado. Né? Essa aqui é a questão do terreno, né, um terreno muito complexo, onde você não queria cortar o terreno, nem poderia. Né? Então é um projeto que nasce no corte, né, na seção. Isso aí é a caída do terreno, então você acessa a casa através de uma ponte, né? E ela está numa mata, então ela tem que causar o mínimo, o menor mínimo possível, o menor dano possível, né, no terreno. Então o acesso é ali pelo meio, então você sobe e desce ao mesmo tempo. Isso aí são os níveis, né? Ela tem 6 níveis de ocupação, ela é tranquila, a imagem que vai da rua, e aqui o acesso através dessa ponte. Então ela é montada, é tipo uma palafita, assim. Você entra, continua vendo lá fora, e esses espaços aí, os espaços públicos, né, que são mais amplos, e esse terraço também, porque como você não pode ir no terreno, porque o terreno é muito íngreme, você tem um terraço panorâmico aí onde você vê. Essa casa foi eleita no ArcDaily. ArcDaily é um site internacional de arquitetura, talvez o mais visitado, e foi eleita aí pelos leitores como uma das 100 top projects. O prêmio foi uma imagem digital que você coloca na capa do Facebook. Está lá no meu Facebook. Né? A questão da habitação coletiva, que é o tema talvez mais importante da arquitetura, você fazer habitação popular, né, de baixo custo. Então é esse projeto que ele tem uma ideia assim, um pouco de inacabado, né? Essas paredes de blocos de concreto são tratados contra infiltração e tal. E aqui um edifício urbano, né? Que o mercado imobiliário é o vilão da cidade, né? Mas às vezes a gente é convocado e a gente tenta fazer criando algum tipo de diferenciação, por exemplo.
esse edifício que tem 3 apartamentos por andar, tem 8 coberturas, e os apartamentos azuis são os apartamentos de um andar, os marrons são apartamentos com mezanino, e tem 8 apartamentos que jogam com terraços. Então, é uma oportunidade até de você criticar um pouco esse mercado imobiliário, tentar fazer alguma coisa que contribua, né? Esse outro aqui também, ele tenta gerar uma espécie de um vazio no terreno, uma praça desse lado de cá, desse lado direito, né? No caso, o vazio, né? O vazio é algo muito importante na arquitetura. Então, na hora que você define a forma do projeto, você está definindo a contraforma, que é onde não está nada, né? E, às vezes, isso passa a ser a parte mais importante do convívio ali. Tem uns projetos que ligam com a questão do corpo. Esse aqui é o vestiário do Clube Campestre, que é um case interessante, porque eles tinham esse vestiário com esse telhado estranho, assim, ao nível do chão. Então, aí a ideia foi fazer um vestiário panorâmico, onde as fachadas ficassem livres para você enxergar lá fora, e a estrutura veio por cima, porque ficou funcionando durante um tempo o vestiário de cima e o de baixo. A gente fala que é tipo uma fagocitose arquitetônica, assim. E aqui foi a coisa terminada, né, que aí na parte de baixo é a academia, né, e aí você tem no vestiário essa possibilidade panorâmica, aí, porque o lugar é muito bonito, né, a região. E aqui já é um outro caso também que a gente gostou muito de ter feito, que é o Projeto Querubins, que é um projeto social, né, onde todos colaboraram, né, espontaneamente, voluntariamente. O Paulinho, aí da Pórtico também, fez um trabalho incrível, aí, construiu essa estrutura toda aí, e é um local onde o pessoal do Querubins encontra, e eles têm muita identificação com esse lugar aí. É a quadra, lugar de festa, lugar de aula, né, lugar de treinamento diverso e tal, que são esses meninos que, né, tipo, uma situação de risco social e tal, mas quando eles fazem as aulas de arte, de música, de dança, o pessoal aplaude e tal, os meninos ganham uma certa autoestima, assim, que pode transformar a vida adulta deles. Então, esse projeto é muito incrível, né? Coordenado lá pela Magda Coutinho, né? E lá a gente fez um estúdio também. Um estúdio porque eles têm as aulas de música, aí fizemos um estúdio que, junto com o pessoal da WSDG, que é uma franquia internacional de projetos acústicos, e logo depois pintou de fazer esse projeto, que aí seria um estúdio profissional mesmo. Aí eu já tinha o contato lá com a WSDG, um terreno também que cai, né? Então a ideia é que a construção fosse tipo uma moldura assim, da paisagem, e também que não causasse muito impacto aí com os tetos verdes e tal, tentando aí um tipo de integração com a paisagem, né? E esse bloco da esquerda aqui, que é o estúdio propriamente dito. A estrutura de concreto, né? Quando a estrutura está pronta, a arquitetura está quase pronta, a parte interna também, que essa escada passa a ser muito importante, porque o projeto tem níveis, né? Então, acabou que era para ser uma casa-estúdio, um pouco assim, mas ficou sendo só o estúdio, porque tiveram um sucesso aí, e essa aí é a parte da gravação mesmo, né? A sala técnica, e aí o pessoal grava vendo à vista, né? Os músicos ficam encantados, né? E isso aí é uma coisa que muito me honra, esse série, né, Milton Nascimento e o Clube da Esquina, 6 episódios do Canal Brasil, foi gravado lá, então isso aí foi quando a Milton e a Gal estavam cantando, né? Então é um projeto, sim, que lida aí com a questão do som, né, a arquitetura e o som, essa relação entre projeto acústico e projeto arquitetônico, e o projeto Luminotec também, muito bacana, da Júlia Cassalade, né, reforçando essa coisa da casa como uma moldura, né, da paisagem. Aqui também, essa questão do mercado imobiliário, né, os edifícios comerciais, né, a gente faz uma análise urbana, tentando justificar a presença e criar algum tipo de referência com a paisagem. Aqui, na época, a gente estava imaginando que teria uma Santa Casa, era amarela nessa época, então, algum tipo de contextualismo, assim. E aí são diagramas que a gente faz provocando os estudantes, né, construção muito rápida, né, construção metálica, em módulos
bastante rápidos. A ideia da rua entrar dentro do edifício, então, o que é público e o que é privado, tentar quebrar essa barreira entre o público e o privado. E essa geometria, ela espelha um pouco a geometria da estrutura, né? E aí logo veio o edifício vizinho do Eulo Maia, que era o meu grande amigo, e aí nossos 2 prédios ficavam lá, a gente brincava que nós vamos estar sempre conversando e tal. E esse prédio aí foi o primeiro que colocou essa questão da arquitetura do aço, né? Toda essa experiência que a gente teve aí, essa aí foi a primeira, né? E recentemente está pintando também um interesse aí dos estudantes, conversar sobre esse projeto e conversar sobre essa época, né? Também, que é uma época muito bacana, a época que eu estava na escola. Isso é um hotel, que eu acho que é um projeto muito humano, né? Onde a entrada é um espaço de acolhimento, né? E onde a gente buscou a identidade entre o espaço também público do edifício, o espaço privado, né? Os materiais. Essa volumetria é toda por causa da questão solar, né? A inclinação da energia solar. Isso aqui foi um outro metálico também, que foi uma experiência posterior ao primeiro, que tem um diálogo com o outro. Aí o Jorge também fez o painel lá, é uma das nossas colaborações. Foi no meio rápido aqui, para não... uma mistura de concreto com metal também, e essa auréola em cima do edifício, que a gente fala que essa auréola aí é igual os Santos, né? Tem aquela auréola na cabeça. Como é um edifício de muito médico, eles precisam ter um tipo de proteção, assim, para eles ficarem inspirados e tentarem não errar, né? Esse aqui foi um projeto que a gente ganhou um concurso e a gente foi convidado a fazer 4 escritórios, né, que é 5 escritórios. Foi o Eulo e a Jo, Veveco e Marisa, Eulo, a Jo e o Flávio Grilo, Veveco e Marisa, Gustavo Pena, o nosso escritório, eu, Graça Moura e Márcia Moreira, e o escritório do Jason também, Jason Santa Rosa, que o Jason fez uma outra parte do centro, que era foi o Mercado das Flores, né? E aí foram essas ruas da Praça 7, né, onde pediram que houvessem abrigos, ali tinha acho que ainda tem, uma atividade de venda de flores secas e tal, e que o equipamento suportasse a iluminação, por questão de segurança. E é um lugar muito movimentado, né, a Praça 7, então a gente pensou criar tipo um estar urbano, assim, um lounge urbano. E aí tem a cabine policial também, porque a polícia pediu que ali fosse o posto de observação, a gente fez um design. Essa cabine acho que não está mais lá. E aqui a praça de Sabará, que tinha um programa típico de praça de interior, uma fonte, uma coberta, né, um lugar ali para botar uns pontos de informação, um bar. E a gente fez aí esse playground sobre essa geodésica aí, que ficava ali perto do Aleijadinho, né, o Aleijadinho e a geodésica. Não sei se o Aleijadinho ele achou disso, mas está lá, e uma aglomeração que hoje em dia é improvável, né? Esse é um projeto terminado recentemente também, que é o CIAAR. O CIAAR é o Centro da Aeronáutica, Centro de Integração e Adaptação da Aeronáutica. Se você é médico, você quer ser o médico da aeronáutica, ou dentista da aeronáutica, engenheiro da aeronáutica, depois que você forma, você faz o treinamento de 1 ano aí, perto ali do aeroporto de Confins, do Lagoa Santa, e um programa de 22 edifícios. A gente fez esse plano todo, né? A gente fez o projeto básico de todos os edifícios, e a entrada, as oficinas, né, esse portal de entrada, aí as oficinas, né, oficina mecânica, lavanderia, programas assim que são não muito bonitos, né, muito assim, um trabalho, né, constante e tal. Então a gente resolveu voltar para lá, o lado da avenida, esses tambores aí, quase que fazendo que o projeto virasse uma escultura, né. Aqui são os alojamentos, onde era para ser um prédio muito longo, a gente quebrou os edifícios, fizemos tipo esse zigue-zague, e tudo fachada norte, assim, com o brise, esse elemento de sombra aí, buscando o conforto, né, ambiental, sombreamento. Esse aqui é o corpo de alunos, o edifício da banda de música, né, o refeitório, o edifício do comando,
tem uma espécie de um púlpito, assim, onde você vê os treinamentos ali na área livre. E esse aqui, que é o edifício principal, que é o edifício da escola, né, onde o gesto mais significativo do projeto foi o vazio, esse vazio central que a gente criou, né? A gente criou as salas de aula em duas alas, assim. Esse volume da frente aqui é o auditório, que tem um terraço em cima, né, e dessas salas de aula ficam suspensas. A pessoa pode passar por baixo ali, cruzando por dentro do edifício e passando por esse vazio, né? Aqui é no terraço, aqui é dentro lá desse vazio central, né? O lugar que virou o ponto das comemorações, né? Das cerimônias e tal, embora exista o auditório também. Então, muitas vezes, o lugar que não serve para nada serve para tudo, né? A indeterminação é uma questão muito importante, né? Às vezes no pensamento, nas obras, na arquitetura, né? E aí tem os edifícios especiais, né? Porque essas tipologias, tipo edifício comando, os alojamentos são meio parecidos, assim. Esse edifício da banda de música aqui tem a questão acústica também, de não ser paralelo e tal. E a capela, né? Onde a gente pegou o piso inclinado, né? O piso onde ficariam as cadeiras, né? Dos fiéis, os bancos, o altar um pouco mais alto, e esse piso vai e vira parede e vira teto. Então, num contínuo de superfície, assim, né? E o cruzeiro bidimensional também, que você pode ver de várias direções, né? Então, essa rampa, você acessa pela rampa, e lá dentro é rampado também, que é a melhor maneira das cadeiras verem lá o espaço interno, né? Então, essas fachadas esmidraçadas são norte com marquise, então o sol é protegido, e sul, que não pega sol. Então, essa questão da orientação é sempre importante a gente... Tá vendo? Essa aqui é a marquise norte, que protege essa insolação norte, né? Essa rampa de acesso, né, que você entra assim, um percurso e tal. Aí lá dentro você tem essa superfície contínua, né? Piso, parede e teto, que agora... Aí esse edifício é o edifício que o pessoal... a comunidade visita, porque eles vêm na missa, eles podem ter missas aí semanais, eu acho que durante a semana também tem um dia e tal, e agora eles estão fazendo missas remotas, porque os fiéis lá, o capelão eu conheci, era um cara interessante lá, o Major Capelão, acho que é amigo dele, né? E a gente espera que essa situação aí, né, as pessoas lá se encontrando, exercendo a sua espiritualidade, a sua fé, né, isso possa retornar logo, né? O edifício, né, que na verdade é como se fosse dois fundos infinitos, assim, né, um fundo infinito humano, né, onde ficam as pessoas, e um fundo infinito espiritual, assim, onde fica aí a parte central da celebração. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu fiz meio correndo aqui, porque eu achei que estava meio longo. Espero que... Muito obrigada, João. Foi muito bom a explanação, né? Uma verdadeira conferência. Eu gosto de falar... arquitetura. Foi um pouco desafio, porque muitas vezes eu falo para o pessoal da arquitetura, né? Então é um papo sempre mais técnico, assim, e tal. E dessa vez aqui eu quis falar os aspectos assim mais gerais mesmo, né? Foi um desafio aqui que eu agradeço a vocês aí a oportunidade. Mas é muito interessante, porque o eixo é mesmo a arquitetura, né? Mas você dialoga com a poesia, com as artes visuais, né? Com a escultura, né? Com a performance também. Eu já vi várias performances suas interessantíssimas. Então, assim, é multi, né? Seu trabalho é multiversificado, é um trabalho múltiplo, é um trabalho de um polímata. A gente está discutindo isso. Eu não conhecia essa palavra, estou gostando dela. Pois é. Ela inclui mesmo. Então, quem quiser agora fazer alguma pergunta para o João, aproveita que ele está aí, né? O João falou uma coisa.
O João falou uma coisa que eu achei que é bacana, que é o seguinte: uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. E eu acho que a arquitetura, né? A arquitetura, quando ele inventou a trans, porque é uma multiplicidade de... A gente vê que a arquitetura é uma multiplicidade de questões, né? É tudo, uma coisa leva a outra, é uma figura que é geométrica, que remete a outra, e ele vem construindo isso desde o começo da explanação dele, aí, falando sobre isso, né? E eu acho genial. Eu sou até um pouco suspeito para falar disso, porque o João é um brother, é um cara muito bacana. Agora, a criatividade é impressionante. Eu só queria, assim, só para brincadeira aqui, é o seguinte: o João, se ele soubesse dançar e cozinhar, eu nem andava com ele, entendeu? Porque o resto ele faz tudo já. E de uma forma genial. É muito genial, muito bacana. Essa exposição da transarquitetura aí, que ele inventou esse troço aí, né? É muito bacana. E eu tenho o privilégio de ter uma amizade com ele, que é um cara que me incentivou, né? E me fez pensar em muitas coisas que eu não tinha pensado até então, e me ajudou a transformar um punhado de coisa na minha vida também, pro lado bom, né? Sem querer puxar saco dele nem nada, porque ele não merece, não. Mas eu estou brincando. Mas foi bom demais, João. Um grande abraço. Foi bom demais, cara. Maravilha. Obrigado, parabéns. Parabéns aí. Tamo junto. A grande semente dessa história são os diálogos, né? Assim, porque as ideias surgem das conversas, né? Isso não nasce do nada. Tem uma ideia ali, mas, como, por exemplo, o Paulinho, a Marília, o Maurício, né? A Angelina, agora aí com a revista, você vai conversando assim, um rolo não compressor, né? Um rolo descompressor, e que vai abrindo as ideias. Eu queria completar o que o Paulo Mendes falou. O João é genial, né? Ele está em tudo, ele é múltiplo, ele consegue partir para vários temas, vários momentos, tudo dele é assim, né? O João, a sensação que dá, e não é uma sensação, é uma realidade, é que ele nasceu um da 20. É engraçadíssimo, né? Porque o João faz. O João, você é terrível. O André estava aqui do lado, o André falou: qual foi a tua frase? O João é. Nossa, esse rapaz, nós chamamos de rapaz, eu gostei. Esse rapaz é terrível, hein? Eu falei: você não viu metade. João faz de tudo. João é um artista arquiteto, um homem extraordinário. E muito do que o Paulo Mendes falou, né? Ele coloca a gente para cima. O João está sempre bem. Ele é uma pessoa muito do bem, com uma luz enorme. E eu acho que é um prazer de todos nós, né? Termos o João perto ou como amigo, já que ele é tudo isso, né? Eu tenho muito orgulho de contar que eu sou amiga dele, apaixonada por uma das obras, que eu não sei se o dono da casa está aqui, mas um dia eu vou ter que roubar a casa de você. Enfim. E foi como eu conheci o João, né? Há muito tempo. E agora a gente estreitou laços por causa de um projeto, veio a revista, e o João é um dos diretores, inclusive, da revista. Ele não é só colaborador, não, porque a revista também é dele. E, né, porque eu não vou fazer uma coisa que eu coloque o João, eu não dê para ele de presente também, né? Então, uma revista com muitos donos. E o João é sensacional. Eu estou para ver alguém que seja tão carismático, criativo e iluminado como é o João, que vai mesclando, ele vai da arquitetura à fotografia, da fotografia à arte, passa pela moda, que também é arte, faz música, faz poesia, né? João, acho que todo mundo aqui pensa como eu. A gente tem que agradecer por você existir. Você é sensacional. Mas não sabe cozinhar nem dançar. Tem problema não. Dançar eu sei, cozinhar não sei. Então, enfim. João, vou te ensinar a fazer miojo. Ninguém é perfeito. Já fiz arroz integral. Ninguém tem que ser tão perfeito assim, né? Não pode ser bonito, inteligente. Não dá para cozinhar também.
Arroz integral me basta. Arroz integral tá bom? Então, beleza. Obrigado, moçada. Obrigadíssimo. Eu sei que eu estou aqui entre queridos. Eu queria falar também. Para agradecer. Maurício está com 2 equipamentos aí, Maurício. Deixa eu desligar um. Agora deu? Não. Eu vou com... Tira o som de um deles. Desliga um. Eu acho que eu consigo desligar daqui. Peraí. E você consegue pilotar muito bem também uma live, viu, João? Aqui, Maurício, consegui desligar. Agora ficaram os 2 desligados. Aí não. Peraí. Agora eu não sei. Aí o Maurício tem que habilitar o som aí. Ele desligou os 2. Agora deu? Deu. Ah, tá. Ô, João, em primeiro lugar, eu queria também agradecer você essa apresentação, essa síntese aí panorâmica da sua obra, que a gente acompanha já há décadas, né? Mas foi bom ter visto assim tudo isso sintetizado aí nessa apresentação, né? Também agradecer pela sua participação no Instituto, Maria Helena Andrés, né, como vice-presidente, porque tem sido um apoio muito, muito importante, né? E também no âmbito aí das coisas do Instituto, você foi uma participação importante no livro A Água Fala, né? Que é a autoria aí da Maria Helena, minha e da Aparecida, e a programação visual do livro foi sua, que foi uma colaboração muito boa também, né? A gente já tem uma história longa, né, João, desde a época do subsolo criado, né? Aquele trabalho de propor um aproveitamento daqueles paliteiros que existem nos bairros aí das montanhas de Belo Horizonte, né? E acho que foi a nossa primeira parceria, que foi publicada na revista Pampulha, né? Naquele momento. Foi também um salão da prefeitura, aquele salão de arte. Geralmente não tinha trabalho de arquitetura. Então, foi uma parceria boa. Depois, aquele projeto BH Centro também, né, que houve 3 equipes, né, uma de São Paulo, a da Ana Schmidt e a nossa lá no BH Centro, que depois desdobrou nesse trabalho que você mostrou ali da Praça 7 e daquele abrigo de bondes ali no Parque Municipal, né? Então, a gente tem essa história longa de parceria. Eu também fico sempre admirado com a sua criatividade e a sua versatilidade de trabalhar em todas essas linguagens, fotografia, poesia, arquitetura, literatura, etc., né? Então, só agradecer aqui por essa apresentação, que foi realmente assim muito inspiradora, né? Obrigado aí, João. Beleza. Eu esqueci de falar, foi mal, Maurício. Esse trabalho do centro aí da Praça 7, ele nasceu todo da ideia do Maurício. O Maurício que convidou essas equipes aí. Eu lembro que ele tinha uma ideia de tráfego ecológico, que os carros só desciam. Desciam. Você não subia nenhuma rua. Eu sempre penso nisso aqui. Chegava ali na Avenida Augusto de Lima, ali, descia para os 2 lados. Assim. Para evitar foi uma coisa genial isso. E poluição do ar, né? Todo o tráfego de Belo Horizonte iria para o Rio São Francisco e ia desembocar lá em Sergipe e Alagoas. Não, isso aí foi mal, Maurício, porque essa coisa nasceu mesmo de você. Eu sei que convocou o pessoal para participar do concurso. Foi uma experiência muito boa, né? Aquela com os grandes arquitetos de Belo Horizonte, né? Cada um fazendo um pedaço do centro da cidade, né? Foi muito legal. Teve 2 fases, porque a primeira fase foi o concurso, onde a gente tinha as propostas assim mais ópticas e mais malucas. Aí tiveram 3 premiados, né?
Aí contrataram a gente, na verdade, para fazer esse projeto da Praça 7 e do abrigo de bondes, que aí foi a segunda etapa, né, o mercado das flores. Mas essa primeira etapa foi incrível. E a sua proposta lá do tráfego ecológico, da cidade ecológica, é que puxou o interesse do Júlio nesse tempo, com certeza. Mas João, deu um resultado muito bom. Peraí, deixa eu tirar o Beleza. João e André, tudo bem? Ô, André, Como é então, que você está? beleza. Olha só, não podia perder a oportunidade. Vendo a sua apresentação aqui, me traz uma grande certeza, né? E que realmente, acho que você se diferencia porque você consegue transitar em mais de uma área. Isso é tão raro hoje, é tão raro. E eu te admiro, assim, pô, aprendi, eu tô casado com a Angelina há 26 anos, e a Angelina na mesma linha, transita em várias áreas, e eu fico sempre tentando entender como é que consegue, né? A gente ouve muitas pessoas falarem assim, não, você tem que focar em uma coisa só, você tem que fazer uma coisa só, e se especialista em uma coisa só. A gente vive no mundo de uma coisa só. E quando a gente se depara com pessoas que conseguem sair da caixa, literalmente, e transitar em diversas áreas, né, é uma coisa assim espetacular. Olha, seu trabalho é fantástico. É um negócio assim, sair da fotografia, as artes plásticas, o cinema, a arquitetura, a música, a literatura, você consegue transitar e fazer trançando um com o outro, como se assim, uma coisa realmente leva a outra. Você consegue transmitir isso com uma facilidade tão grande que parece ser fácil, né? É uma coisa assim tão tranquila que não é, mas isso é coisa para poucos. Eu tenho que dizer para você aqui que realmente você está à frente do seu tempo. Você está. Comparar você a Leonardo da Vinci não é nada exagerado, assim. Preciso dizer que, pô, eu acompanho teu trabalho aqui, tudo, vejo, porque a Angelina desde o início me mostra, tá? A gente sempre participa e a gente vê. E nunca tinha tido a oportunidade de falar isso para você, e vendo sua apresentação. Eu dizer, cara, realmente é um trabalho fantástico. Tá de parabéns pelo seu trabalho. Continue assim, uma mente brilhante, um legado que você está deixando não só para a arquitetura, mas para as artes. É um legado que fatalmente será lembrado daqui a 50 anos, assim, 100 anos, 150 anos. Quando alguém pega um livro da história da arte, com certeza seu nome vai estar lá, João. O seu legado da arquitetura, da literatura, da poesia, da música, das artes plásticas, nesse sentido, quero dizer. E, ó, teu trabalho só agrega, né? Quando a gente pega a edição da revista lá, vem o teu trabalho junto, só agrega, né? Só acrescenta para a gente, cada vez que a gente lê, acrescenta para a gente o conhecimento, né? Conhecimento cultural, conhecimento técnico, que você consegue passar também. Você está de parabéns pelo teu trabalho, viu? Com certeza. Forte abraço e Obrigado, sucesso. André. Obrigadíssimo, cara. Obrigado. Maria Helena quer falar, eu acho, né, Maria Helena? Levantou a mão. Essa história do especialista aí, eu lembro daquele negócio da biologia, né, que fala assim que as espécies que se especializam demais, elas desaparecem. Né? Tem uma história assim, tem a porcinha que só pode viver no certo clima, não sei o quê, desaparece. Então, a sequência dessas ações assim, é muito em função dos ecos, que muda, tem coisa que fica por ela mesma, tem outras que vão desdobrando mais, porque vai gerando mais diálogo. Né? Peraí, tô falando, mas tá sem som ali, deixa eu ver. Cecília? Eu acho que alguém está querendo falar, e Cecília está sem som, Ivana está sem som. Você está tentando... Dá um socorro. Acho que a Helena Andrés quer falar. Maria Helena levantou a mão também. Maria Helena Andrés. Ivana.
não sei como é que faz. Nós estamos esperando você, a sua contribuição lá para a revista da UFMG, que a Cacau e eu estamos organizando, né, Cacau? E achei interessante a proposta sua de falar um pouco sobre seu trabalho, né? Fazer um trabalho para a revista, dentro dessa perspectiva transdisciplinar, né? Maravilha. Uhum. É tanta resposta. Preparem-se, é maravilhoso ter o João, uma revista junto conosco. Vocês vão ver como é que funciona. É maravilhoso. As duas revistas são importantes, a UFMG, tipo a 1547. Né, o FMG é mais. Não vem, não. Mas tudo bem, a 1547 faz um convite para quem quiser escrever, inclusive é o FMG, por favor. Né? Eu sou filha de mineiros, meu avô era deputado mineiro, então, né? Poxa, Belo Horizonte é a segunda casa, tá valendo. Cacau, você podia falar um pouquinho sobre a revista? É só porque... Não, hoje é o dia do João, a gente fala depois. Né? Porque tem a ver com a revista chama 1547 porque ela tem as referências geográficas de Brasília, né? E a ideia era ser um norte diferenciado. Peraí, André, diminui, que eu não vou ouvir. Um norte diferenciado de futuras pesquisas e de conhecimento, né? Eu não conseguia encontrar, e não consigo encontrar em Brasília, nada que não seja extremamente acadêmico. Eu dou aula na UNB, né? Então, eu brinco que a academia me tirou a poesia. Antes eu fazia poesia muito bem. A academia, toda vez que eu vou escrever, eu fico com aquilo na cabeça. Não, isso não pode, isso não deve, isso não, né? E o João consegue estar na academia e ser poesia. Esse foi um dos grandes motivos por ele estar conosco. E a revista é uma revista que também é multidisciplinar. Meu escritório, que é o Paraboloide, ele não trabalha só com arquitetura, ele trabalha também com arte, comunicação. Então, eu não consegui, assim como o João e provavelmente assim como muitos de vocês, ficar só na arquitetura. Eu acho que nós, arquitetos, não somos só arquitetos, artistas plásticos não somos só artistas plásticos. A gente precisa migrar, né? Como o João falou, precisamos dar continuidade. E a ideia da revista foi essa. Então, nós falamos de arquitetura, artes plásticas, tem Marchand escrevendo, tem historiador, arquiteto, e tem o João, que é uma das pessoas que todo mundo está esperando o tempo todo, o que o João vai colocar, o João... Qual vai ser a próxima, né, atividade? Meus alunos estão achando um barato. Então, são duas colunas que aparecem muito. O João, né, a parte que ele escreve, que ele traz toda essa pluralidade, e, enfim, todas estão aparecendo muito, né? E as duas sobre arte, que está todo mundo sempre querendo saber quem é o artista novato que virá e como que uma marchand funciona, uma coisa acaba ficando mais acadêmica. E a gente fala de música. E, João, meu primo é um dos produtores, se eu não me engano, do Milton Nascimento, sabe? Então, acho que você conhece meu primo também. E, assim, a ideia da revista é essa. E o João ficou para sempre na revista. Ele não sai nem se quiser, né? E a gente começa o primeiro momento da revista trazendo uma reportagem com um dos livros dele, né? Muito bonitos falando de cidade. E a gente começou falando de Brasília, mas Brasília, ela é um 1547, era um lugar, mas ela é de todos os brasileiros, né? Ela precisa entender todos os espaços, os estados, enfim. E João, que representa melhor Minas Gerais para nós, estão convidados a escrever também, né? Não falamos só de Brasília, a gente fala de arquitetura, a gente fala de outras coisas, e convidados a conhecer, né, a 1547. E, João, eu esqueci de falar uma coisa. O que é aquele sapato? Eu preciso daquele sapato. Agora já era. A gente vai ter que fazer um sapato juntos, tá? Enfim. Mas todos de parabéns, né? Maurício, Paulo Mendes, João, Marília, todos que trazem, né, esse conhecimento. Bagagem cultural é necessária num país que demonstra muito pouco interesse por tê-la, né? Então, isso que vocês estão fazendo é sensacional. A live de hoje foi realmente é uma aula sempre quando o João fala, é uma aula sempre quando o João escreve.
né? Hoje não tinha como ser diferente, maravilhoso. Haja conhecimento, hein? É o Leonardo da Vinci da gente, não tem jeito. Obrigada, Angelina. Eu acho que a Heleninha quer falar alguma coisa também, Heleninha. Sim, eu queria dar um breve depoimento, que eu fui aluna e estagiária do João. Como aluna, sim, foi maravilhoso. Eu fui aluna do curso tanto na área de projeto quanto na transarquitetura, né? E aquelas quantidades de convidados que ele chamava para transarquitetura, pessoas de várias áreas, artistas. Eu me lembro de várias pessoas super interessantes, poetas, e a gente ter esse acesso a isso tudo na universidade, assim, para mim foi maravilhoso. E o João, assim, o tempo todo, assim, aquele exemplo de profissional, de bom humor, de assim, um tratamento impecável com a gente, com carinho, com atenção, com respeito, né, ao aluno que está ali, que não sabe nada, que chega cheio de dúvidas, perdido e tal. E um exemplo, assim, de liberdade mesmo. Eu acho que ele mostra, assim, que a gente pode fazer muita coisa e pode ser bom em muitas áreas. E tem uma frase também que eu não esqueço, de um colega meu. Eu trabalhei durante mais de 2 anos lá no escritório como estagiária dele, né? E não desgarrava de lá de jeito nenhum, porque era um clima muito legal de trabalho e os projetos também super interessantes, criativos. Aí eu tenho um amigo que eu fiz várias amizades lá dentro também, com outros arquitetos jovens, né, que estavam começando. E aí ele foi para um outro escritório, e uma vez eu liguei para ele e falei assim, e aí, como é que tá no outro escritório e tal? Aí ele falou assim, bom, não é assim igual lá no João, aquele clima de boteco, né? Escritório com clima de boteco. Mas tá bom, tá dando para levar. A gente só bebia depois da ceia. Não, só bebia depois. A gente ia para o barzinho, encontrava com o Jorge, né? Tomava uma cervejinha. Mas no escritório era trabalho, mas o clima era descontraído, era alegre e era leve, assim. Eu sou muito grata e muito feliz por ter tido essa oportunidade de trabalhar com o João, de conhecê-lo, assim, né? Tudo. Então deu grandes colaborações lá. Dentro do que eu podia. O escritório é dependente dessas pessoas bacanas que passam por lá e tal. Pessoas são importantíssimas. A quantidade de gente que tem por trás dessas obras aí, vocês não imaginam. Eu queria falar uma coisa aqui. Igual cinema, assim, que tem aquela lista assim. Uma obra é mais do que aquilo. Mas eu quero fazer uma obra que tem a lista. Eu queria falar uma coisa aqui rapidinho, que é o seguinte, o João, com toda essa genialidade dele, ele é de uma simplicidade franciscana, tá? Para a gente trabalhar com ele, né, com todo o conhecimento que ele tem de arquitetura e tudo, eu, como engenheiro, quando ele me procura para fazer alguma coisa, ele está aberto completamente o que é óbvio, as coisas, né? Não tem estrelismo, não tem... primeiro que ele fez pós-graduação e mestrado em estrutura metálica também, né? Porque eu trabalho. Então, é fácil de você trabalhar com quem conhece, né? E não tem estrelismo. Então, fica muito fácil das coisas acontecerem de forma com resultado bacana, né? E toda vez que a gente trabalhou foi muito simples, porque você fala assim, pô, então, por que não faz assim? Não vão fazer? Então, não tem aquela, sabe, uma preciosismo, assim, que tem lógica, né? Preciosismo tem. Não é aquela coisa rígida, não tem rigidez, não tem... Então, a coisa flui. O trabalho é uma coisa... igual uma água, né? Uma cachoeira, o negócio vai, rola fácil, tá? Com o João, rola fácil, é muito bom. É isso. Falemos muitos ainda, hein, Paulo? Sabe o que eu estou falando? Falemos vários ainda. Então, gente, olha, eu só tenho a agradecer, né, essa participação do João, não só com essa palestra maravilhosa, mas também
essa generosidade de estar aqui do lado da gente no Instituto, né? Trabalhando junto o tempo todo, é uma pessoa, assim, realmente maravilhosa. Eu só agradeço, né, a sua participação ativa o tempo todo, a gente aprende o tempo todo, né? E agradeço também a presença de vocês todos, viu? Nessa live. E convido para a próxima. Próxima quarta-feira, nós vamos ter também aqui, a Eliana vai falar um pouco da trajetória da Maria Helena, a Neliane vai falar da parte de organização dos arquivos aqui da Maria Helena, e a Fernanda vai mostrar os livros, os e-books que nós estamos fazendo sobre as reflexões de Maria Helena e sobre a fortuna crítica dela. Então, é uma live bem centrada no trabalho da Maria Helena, né? E nós vamos mostrar, então, o que nós fizemos durante todo esse percurso aí, né, de 2 meses, né, trabalhando nessa Lei Aldir Blanc. Esqueci de falar da Lei Aldir Blanc, mas ela está possibilitando a gente fazer, né, esse tipo de trabalho dentro do Instituto Maria Helena Andrés. Tá? Agradeço a todos vocês, tá? E convido para estar aqui com a gente na próxima semana. João, muito obrigada. Obrigadíssimo, pessoal. Namastê. Ai, ai. Continuamos nosso diálogo. Cecília. Meninos, Raquel. tchau para vocês. Parabéns, eu estou emocionada, viu? Nós vamos discutir, né, sobre polímatas, né, Raquel e João? E Cacau, que saiu. Quero aprofundar nesse assunto. Vamos comprar o livrinho do Burke. Vamos, todo mundo discutindo Burke. Burke e João.